Fala pessoal, tudo bem? Sou Henrique Paraíso, professor de Biologia, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a água. É bem comum quando alguém pergunta para você qual que é a função da água, para que ela serve, e a gente responder que ela serve para hidratar. Não está totalmente errado, mas quando se trata de função da água, a gente precisa descrever com maior detalhe qual que é o mecanismo, o que ela ajuda, o que ela promove dentro do nosso corpo, dentro de qualquer organismo. E hidratar significa só colocar água ou adicionar água. E isso necessariamente não é a função que ela exerce no nosso corpo. Listando as características e algumas funções da água, a gente pode começar falando que ela é uma molécula polar. O que significa ser uma molécula polar? Lembrando que a molécula da água é composta por um oxigênio e dois hidrogênios. Então aqui na região do oxigênio é uma região negativa e a região próxima aos hidrogênios é a região positiva. Pensa como se fosse numa pilha. Nós temos o polo positivo e o negativo. Essa característica da molécula da água ser polar possibilita que ela interaja com muitas substâncias. Por isso que na biologia a gente chama ela de solvente universal, porque ela vai permitir que diversas substâncias, diversos elementos se dissolvam nela. A próxima característica seria o alto calor específico da água. Na prática funciona assim, como se ela conseguisse armazenar calor por mais tempo. Isso ajuda então no nosso controle de temperatura. A gente precisa de uma temperatura ideal próxima ali dos 36,5 graus Celsius e a água vai fazer com que essa temperatura se mantenha próximo disso, para que todas as nossas proteínas e enzimas e outras substâncias funcionem de maneira adequada. A água também pode ajudar no controle da temperatura na forma de suor. Quando a gente esquenta muito, a gente libera água por alguns poros que nós temos na superfície da pele e essa água vai roubar esse calor excessivo, evaporando, levando esse calor embora, mantendo a nossa temperatura ideal de funcionamento. A próxima característica, transporte de substâncias, está relacionada com o fato dela ser polar, o solvente universal. Então ela consegue interagir ali com várias substâncias, dissolver, e aí ela consegue transportar pelo nosso corpo. O sangue é um bom exemplo disso. O nosso sangue, a maior parte dele, do plasma, é constituído por água, e nesse plasma vai estar dissolvido muitas das substâncias e gases. Então, por exemplo, oxigênio, CO2, glicose, vitaminas, todas as substâncias vão ser transportadas para todas as regiões e partes do nosso corpo. Além do transporte de substâncias, a gente tem a eliminação de toxinas. O maior exemplo disso é a nossa urina. Ela tem boa parte na sua formação a água e ela vai levar embora junto a ureia, que é uma substância tóxica, em maior quantidade no nosso corpo que a gente precisa eliminar. Por último, a gente tem a capilaridade e a tensão superficial, que são fenômenos que acontecem com a água. A capilaridade é um fenômeno que acontece quando a água consegue subir dentro de estruturas muito fininhas. Capilar lembra até capilar de cabelo, então, ou seja, é um fiozinho, uma estrutura fina. E essa água consegue se aderir às paredes desse capilar e subir contra a força da gravidade. Isso é importante para diversos seres vivos, principalmente as plantas, que possuem vasos condutores bem fininhos. Isso ajuda em que a água suba e carregue as substâncias que precisam ser distribuídas pelo corpo vegetal. Já a tensão superficial é uma película que é formada em cima da água, como se fosse uma camada um pouco mais rígida. Isso permite com que diversos seres vivos possam andar e sobreviver nessa região da água. Tem algumas fotos bem famosas, como alguns insetos ou até animais, algumas aranhas, andando em cima da água. Isso se dá pelo fato da tensão superficial. Então essas são as principais funções e características da água quando nós falamos de seres vivos e muito provavelmente vocês vão encontrar essas características nas suas provas. Espero ter ajudado vocês e até a próxima.